Segundo a Endeavor, você pode aumentar em até 30% o faturamento dos seus negócios, trazendo diversidade para a sua empresa. E a gente vai falar sobre isso e muito mais logo após a vinheta. Bem-vindos a mais um SOS Empreendedores e hoje com um tema super interessante que é diversidade nos negócios. Olha, o SOS já é diverso. Sou mulher, Nando homem, aqui tudo é igualitário. As diferenças de pontos de vista são fundamentais para que a gente possa crescer, evoluir e isso é tão importante dentro das empresas. Mas a gente trouxe aqui um case muito legal que é da Translúdica e me assustou eles contarem o quanto é difícil para uma pessoa LGBTQIA+, entrar no mercado de trabalho. E por isso o empreendedorismo é a saída perfeita, não é, Nando? Exatamente. E o case deles é tão interessante que eles foram ganhadores do Shark Tank Brasil e eles contaram essa história e muitas outras coisas de desafios que eles tiveram, de percalços que não só empreendedores trans ou não trans que passam na pele e que a gente tem que dar caminhos e dar assistência e olhar com outros olhos, não só para esse tipo de empreendedorismo, mas o que nós, como empreendedores tradicionais ou não, podemos fazer para dar um pouco mais de viés a isso. Como eu comentei aqui no início do nosso programa, a gente entende que a diversidade, ela traz um pouco mais de equidade dentro dos ambientes de trabalho e ela ajuda sim e muito a amplitude do faturamento da empresa e principalmente traz esse ambiente mais acolhedor, um ambiente muito mais diverso e traz novos horizontes para a empresa conseguir olhar o ambiente externo e trazer novas soluções para os problemas, porque toda empresa vive do quê? De solucionar problemas e você vai entender como funciona esse case da Translúdica e muito mais coisas como o que, Ale? Como na prática e no deu merda. E olha, hoje o programa está aprendizado puro, porque a gente não pode torcer o nariz para aquilo que a gente não conhece. Então vem com a gente, assiste essa entrevista da Translúdica que com certeza você vai entender muito mais esse mercado e olhar com novos olhos. Espero que vocês gostem. Gente, agora a gente está aqui com a Translúdica. A Translúdica é a primeira loja online da América Latina feitas por pessoas trans. E ela foi desenvolvida por duas pessoas maravilhosas, né, Nando? A Fernanda e o Guti, que estão aqui com a gente e que acho que eles vão se apresentar muito melhor do que a gente poderia apresentá-los. Então, Fê, Guti, bem-vindos, né? Tudo bem. Então, qual é o propósito do negócio? Qual é o propósito de vocês? Sim. A Translúdica, ela surge da necessidade da empregabilidade de pessoas trans no Brasil, né? Eu completei esse ano 30 anos e somente com 26 anos eu consegui o meu primeiro emprego. Isso é um reflexo da transfobia estrutural que a gente passa nesse país, né? Onde 90% das pessoas trans e travestis ocupam a prostituição como a única profissão. Então a gente vê a diferença, né, entre ser uma pessoa cis e uma pessoa trans no comércio ou no empreendedorismo, né? Então eu parto para São Paulo e conheço meu sócio, Guterville, e juntos a gente pensa em mudar esse cenário de empregabilidade, né? Como que a gente pode trazer essa população que é evadida das escolas, das famílias, né, que não tem nenhuma estrutura para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo. Dentro desse movimento que a gente acabou passando
agora, nesse momento do coronavírus e tudo mais, como é que essas produções de ensaios de teatro, como é que vocês se reinventaram? O que vocês estão programando agora? Dentro da questão de produção, nós montamos algumas performances. Eu tenho uma performance, a Fernanda tem outra, então a gente, nessa questão da pandemia, a Translúdica virou 2 pessoas a princípio, né, fisicamente. A gente tem o Genderless, que é um espetáculo que fala sobre um corpo não binário, e também tem as produções que a Fernanda também faz, que ela faz umas leituras poéticas, algumas performances sobre os corpos trans e travestis femininos, né? E a gente vem fazendo apresentações, tudo virtual, né, por enquanto. E a gente tá voltando aos poucos pro espaço físico mesmo, né, que nem essa entrevista é a primeira que a gente dá fisicamente, né, todas as outras estão sendo virtuais, a gente tá optando, né, se for próximo a gente mora aqui perto, mas também a questão de teatro, de apresentações, a gente está fazendo tudo à distância, né? A gente tem um escritório dentro de casa que ele se transforma em palco, ele se transforma em tudo, e ali a gente se apresenta e vende o nosso peixe. Como é que vocês se uniram e como é que vocês perceberam que isso fazia sentido e que vocês tiveram essa necessidade para um público? Primeiro que o nosso negócio ele não é feito apenas para pessoas trans, ele é feito por pessoas trans, mas para todos os públicos, né? Eu já como professora de empreendedorismo, eu falo assim, vocês não estão nichando, não vai diminuir o mercado, né? Então eu já estava pensando em números, né? Quantidade de pessoas e tal. Inclusive as pessoas trans que trabalham com a Translúdica produzem material para qualquer público mesmo, né? Tanto para mulheres, homens, em áreas de profissão, costura, literatura e artes também, né? Quando a gente abre a Translúdica, a gente não tem essas noções de números, de diligências, de nada. E eu falei, como que eu vou montar como que é o nome daquela documentação? DRE, até hoje. Eu falei, eu não sou contadora, sou empreendedora. Mas a gente tinha essa vontade de empreender e a gente foi organicamente aprendendo mais sobre isso durante o processo, né? E aí a gente tinha que fazer o valuation da nossa empresa. Aí falou, Fê, pra você fazer o pitch, você tem que ter o valuation da Translúdica e esse valuation tem que ser de acordo com o que vocês vendem. Aí eu falei, mas como que eu vou montar esse valuation ali pro meu sócio? Falei, geralmente o valuation é baseado no valor que vocês têm aqui. Eu falei, nossa, mas eu acho que a gente deve ter uns 5 mil reais em produto. Como é que a gente vai pedir o quê? Vai pedir 5 reais, que nem um rapaz fez o pitch de 5 reais? De 1 real. 5 reais, 5 reais. Aí eu falei, não, mas o que a gente vende é a propriedade intelectual, porque nós somos o primeiro na América Latina a vender um modelo de negócio onde que a gente faz um formato colaborativo somente com pessoas trans para todos os públicos. Hoje você diz que tem 30 anos, mas você só conseguiu começar a se colocar no mercado aos 26. Então, vamos voltar no tempo. O que você gostaria de saber quando você tinha seus 20, 22 anos, que você sabe hoje, né? E que você não sabia naquela época? Assim, qual foi o pulo do gato, a sacada? Qual foi o grande aprendizado nesse processo? Que se tivesse acontecido antes, né, você teria talvez, né, conseguido desenvolver a sua carreira profissional antes? Eu começaria a confiar no meu talento, porque quando eu saio da faculdade ali com 21 anos, sou tecnólogo em estética, fiz um curso principalmente porque tinha demanda de público, né? Por isso que veio essas graduações de tecnologia. Só que aí eu termino a faculdade não confiando no meu talento enquanto esteticista. Eu falei, será que eu tenho a capacidade de abrir uma clínica para mim? Então se eu voltasse no tempo e falava, Deusa, abre porque vai ser difícil, sempre vai ser difícil, mas você vai dar certo porque você é uma boa profissional. Porque se até hoje eu esperasse para que algum alguém viesse e falasse, nossa, você é muito talentosa, eu ainda de repente nem teria saído da estaca zero. E aí vem a importância da Translúdica, né? De ser uma referência para outros corpos trans e não binários, de que, indiferente de qualquer coisa, a gente tá hackeando nossos espaços, a gente tá colocando os nossos corpos, né? Numa rua, numa padaria, num restaurante, não necessariamente que tenha que ser só à noite, não necessariamente que tenha que ser só de manhã. A gente também pode, indiferente de qualquer coisa. A gente é ser humano, então a gente também pode estudar, a gente também pode trabalhar, a gente também pode ser dono de alguma coisa, a gente também pode ser bagaceiro, a gente também pode ser tudo o que a gente quiser. O problema é que a cisgeneridade não deixa. Só que a gente está aqui para fazer isso. Então, para nós, a Translúdica
antes de pensar em dinheiro, a gente pensa na questão do humanitário. E na criação da referência, do modelo. E isso que eu acho que um pouco a gente estava conversando até nos bastidores aqui antes, que é como é que a gente pode educar também, né? Muitas vezes a gente tem uma certa estranheza de algo que a gente não conhece, a gente tem medo do desconhecido. Então, tornar isso comum, né? É muito importante para que as pessoas tenham similaridade, familiaridade, né? Possam, né, compreender e entender e às vezes até se enxergar, né? Porque muitas vezes acho que você não tem a própria referência ainda na construção. Sim. Por exemplo, se eu me torno fornecedor de algum produto para uma padaria, para um comércio em geral, né? Se eu entrego esse trabalho, ele vai deixar de me olhar como gênero e vai começar a me olhar como profissional de igual. E essa naturalização sobre esses olhares vai alterar a percepção da sociedade sobre nós. E uma das propostas de vocês é que a loja seja colaborativa. Como que é a colaboração dentro do meio LGBTQIA+? Existe uma proposta que é o trabalho. Então a gente se conecta através desse eixo. Então, olha, gata, nós estamos nos conectando com o intuito de empreender juntos. Se você quiser empreender junto comigo, pode ir. Se for outras ideias, porque quando as pessoas falam, pessoas trans são suas amigas, seus amigos, não. Que é o intuito da Translúdica, é humanitário, é olhar para o outro ser humano e falar assim, é um corpo trans, faz esse tipo de trabalho, então, como eu tô tendo oportunidade, eu vou dar oportunidade para essa pessoa também. Então, assim, é fomentar, nós nos fomentamos. É pequeno? É muito pequeno? É pequeno. Não é lucrativo? A gente faz ser lucrativo, seja ele mínimo, máximo, que for, mas é a questão de olhar no humanitário e dizer, vem comigo. Quer descobrir como construir um time engajado e produtivo para o seu negócio? Eu sou o Daniel Clodoaldo, especialista em liderança e vendas, e hoje eu vou falar sobre isso. Olha, e o primeiro pilar para você construir uma equipe realmente engajada e produtiva é visão. Parece clichê falar sobre isso, mas por que visão? Você tem que pensar o seguinte, as pessoas só vão até onde os olhos delas enxergam. Então, quanto mais longe elas enxergarem, mais longe elas podem ir. Então, para aumentar o potencial da sua equipe, você precisa a todo momento, enquanto líder, vender uma visão clara e empolgante a respeito do futuro. O segundo pilar é o pilar de comunidade. É papel do líder criar um senso de pertencimento, falando sobre os valores do seu negócio, da sua empresa. E ao fazer isso, as pessoas que têm os mesmos valores vão se comprometer mais com você. E acontece um processo de seleção natural, digamos assim. As pessoas que têm os mesmos valores se engajam mais, as pessoas que não têm os mesmos valores acabam se desligando da empresa e abrindo espaço para que você encontre as pessoas realmente engajadas com esses valores que você defende. Visão, comunidade, progresso, agora vamos para progresso. Bom, e o terceiro pilar é progresso. É papel do líder definir marcos de progresso. Ele fazer um planejamento para que a equipe saiba qual que é o próximo passo, qual que é a minha contribuição dentro desse passo. Se você, enquanto líder, não constrói esses marcos de progresso, isso acaba deixando a equipe muito frouxa, muito à vontade. E olha só uma coisa, quem não tem prazo, não tem pressa. Então, se você quiser estabelecer um senso de urgência para que a equipe trabalhe na sua máxima performance, é fundamental você definir os marcos de progresso e compartilhar com as pessoas qual que é o papel dela dentro desse planejamento. E o último pilar é o pilar de reconhecimento. As pessoas gostam de ser reconhecidas e valorizadas. E olha, dinheiro é a última coisa que aparece nesse quesito de reconhecimento. Você pode fazer um documento reconhecendo o que ela fez, reconhecendo uma marca diferente. E ao fazer isso, ao reconhecer, você estabelece junto à equipe um padrão de trabalho que você considera que é o padrão positivo, só que é um reforço positivo quando você faz isso. Além da pessoa se sentir valorizada, todo mundo ao redor percebe o que você espera de cada um da equipe e todo mundo se sente melhor. Ou seja, utilizando esses 4 pilares, você terá uma equipe realmente engajada e mais produtiva. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo, que seja útil para o seu negócio. E se você não entendeu direito, volta esse vídeo. Agora, se você entendeu, é missão sua colocar isso em prática, tá bom?
Meu nome é Vera Lúcia Aparecida de Souza, eu estudo na Faculdade de Comércio de São Paulo e estou cursando Gestão de Sistemas para a Internet. Para 2021, o que eu planejo é poder utilizar o que eu estou aprendendo agora, e eu vi que tem uma grande oportunidade para fazer inclusão de pessoas no mundo digital. Hoje tem muitos profissionais liberais que precisam de ter site. Mesmo com a pandemia, não conseguiram fazer isso. Então, eu estou buscando conhecimento para que o ano que vem eu me reinvente nessa área. Você acredita que a necessidade cria empreendedores melhores? A Translúdica surgiu a partir de uma necessidade. As ações dentro da Translúdica também partem de uma necessidade. Então tá tudo fundido, porque a palavra necessidade, ela é necessária, não só para nós corpos trans, mas eu acho que para qualquer ser humano. Eu acho que a necessidade, ela faz você ver zona de conforto e você vê através de. Imagina se a gente não tivesse esse questionamento de dar essa oportunidade para outros corpos trans, a gente nunca teria feito a Translúdica assim. O que vocês dois dão para quem está assistindo e de repente está incomodado com o seu corpo? Eu, como um corpo a gênero, as pessoas olham para mim e falam assim, mas como você é uma pessoa trans se você não fez nenhum tipo de transformação em seu corpo? A gente não precisa disso, a gente não necessita disso, entendeu? E tem várias formas de você não se sentir bem com o seu corpo. Social, estético. Eu acho que você tem que saber, tem que se reconhecer, tem que ver realmente o que é. Qual é o recado final para quem está querendo conhecer um pouco mais, saber da Translúdica e saber que contrate pessoas trans aí para sua empresa, porque você com certeza vai ter boas experiências. O que vocês podem deixar aí de recado para quem quer saber um pouco mais e conhecer o trabalho de vocês? A Translúdica, a gente está com um site, um e-commerce, que é transludica.com. Lá a gente revende os produtos que são todos feitos por pessoas trans, né, e travestis. Produtos, né? Já vamos fazer A gente tem literatura, a gente tem artesanato, a gente tem peças de roupa, a gente tem sex shop, claro que somos seres humanos todos. Veganos, viu? Veganos, não testam em animais. E é de uma empresa que é friendly, né? Exatamente, a gente sempre cita essa marca do Sexy Shop porque é uma empresa, a primeira que aportou a Translúdica, né? Então seria muito apagador dizer, nossa, não vamos relacionar a nossa marca com Sexy Shop. Sim, porque é uma marca que vende produtos de qualidade como qualquer outra e foi a primeira a fazer esse aporte. Então, caso você tenha uma marca, você seja um empreendedor, fala, quero ajudar essas pessoas trans, você pode colocar os seus produtos para ser revendidos. Leonardo Iglesias aqui e hoje eu tô para contar uma merda de precificação para vocês. Eu trabalho com produção de vídeo especificamente para educadores e pessoal da educação há alguns anos e nesse caminho eu sempre trabalhei, a pessoa me contratava, eu ia lá e fazia o serviço, as coisas eram boas, eu mantinha minha qualidade, atendia bem as pessoas, né? Sempre prezei muito por isso. Só que uma vez eu tive uma oportunidade que a cliente veio até mim, queria um serviço, só que eu ia estar viajando, então eu em pessoa não ia poder estar lá para atender ela. Foi aí que eu tive a ideia de terceirizar, colocar um percentual do prestador de serviço para eu ganhar alguma coisa também e passar o serviço assim para a pessoa. Só que não foi tão simples quanto eu imaginava, né? Fiz o briefing com a cliente, depois passei tudo pro terceirizado para que ia gravar e editar o serviço para mim, só que não foi nada do que esperado, né? Eu não passei todas as indicações que eu precisava para ele, achei que tinha super dado tudo o que ele precisava, mas não foi. Acabou que no dia ele atrasou, não atendeu bem a cliente e depois a entrega ficou
abaixo da qualidade que a cliente esperava. É verdade. E aí eu entendi que não adianta eu simplesmente pegar um trabalho, achar que vai ser tranquilo e passar para uma pessoa que eu nem conheço, né? Eu deveria ter treinado muito mais, conversado muito mais com esse prestador de serviço para ele fazer as coisas com a qualidade que eu fazia, o atendimento que eu fazia e estar bem perto para a entrega ser do jeito que eu queria. E com a cliente eu devia ter alinhado também, né? Melhor o preço e entendido que não é tão simples assim eu pegar um serviço de alguém, colocar uma parte para mim e achar que vai dar tudo certo. Então esse caso de precificação deu errado por causa que eu achei que ia ser muito mais fácil só colocar o meu e deu merda. Então, faça o seu serviço direito, qualifique, se você vai terceirizar alguma coisa, qualifique muito bem essa pessoa, treine ela, explique exatamente como você quer que seja feito. E com o seu cliente não adianta você querer ganhar um percentualzinho por cima só do trabalho dos outros. Você tem que gerar valor e entender bem para ter uma entrega de qualidade. Para você não perder o cliente, né? Que eu fiz o serviço, perdi o cliente e ainda perdi dinheiro. Então é isso, essa é a minha história. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você tem alguma coisa para dizer, deixa nos comentários. E se você tem vontade de empreender, já está empreendendo, mas está meio perdido, vem participar da mentoria do FJE, que é um grupo muito legal para te ajudar a ter mais sucesso no seu empreendedorismo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Eles são muitos, são guerreiros. Estão em cada esquina. São pequenos e médios empreendedores que, com muita dificuldade, estão retomando seus negócios e preparando com todo cuidado um ambiente seguro para você. Não deixe o comércio do seu bairro fechar as portas. Compre dos pequenos comerciantes perto da sua casa. Eles dependem de você. Associação Comercial de São Paulo. Há 125 anos trabalhando pelo comércio. Aqui tem perguntinhas. Às vezes mais constrangedoras, menos constrangedoras, né? Mas que a gente quer saber o que vocês pensam. Então, vou começar com a Fê. Tô curiosa, hein? Ai, gente. Alguma vez você já substituiu o lavar a mão pelo álcool gel? Ai, a gente faz isso de vez em quando, né? Essa é suave. Você seria político? Eu sou um corpo político, então eu não seria, eu sou. Conta pra gente a maior saia justa que vocês passaram em reuniões com executivos, proprietários, CEOs, então às vezes fornecedores da Translúdicas, investidores. Olha, pra mim, não foi exatamente uma saia justa, mas eu fiquei mais constrangida. O Santander, que é o nosso banco, nos convidou para estar ali falando, junto com outros empreendedores, né, que tem a conta corrente lá, que é correntista deles. E aí era uma roda só de homens, brancos, empreendedores, empresários e eu. E eu sentei numa posição que fui a última, então eu tive que esperar todos eles. E cada um tinha que fazer um mini pitch, né? E aí todo mundo falou, e vai aqueles homens contar suas histórias. E foi, não foi até que chegou na minha vez. Então quando chegou na minha vez, tipo, embargou minha voz, secou minha garganta, eu fiquei desesperada. E aí os homens me olhavam assim por cima do óculos, assim, tipo... Que eu falei, eu sou a Fernanda. Aí eles já ouviram a voz. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque era uma mesa, né? Só tinha eu, a única pessoa trans ali, e um monte de homem, e os bancários em volta, assim, foi um pouco... Fiquei constrangida ali naquele momento. Não foi dentro do empreendedorismo, assim, mas foi uma coisa engraçada, que uma vez a gente foi almoçar, lembra? Que um garçom chegou e falou assim, não é pra ele, não é pra ela. Aí a gente chegou pro garçom e falou assim, não, ele é ela e ela é ele. O garçom só fez assim.
e não veio mais na nossa mesa. Ele bugou assim, sabe? Então, pra mim, é uma saia justa engraçada, assim, mas não é dentro do empreendedorismo. Mas você leva numa boa? Eu levo numa boa. No começo da minha transição, eu era bem radical. Hoje em dia, não. Tô mais estudando, tô mais me entendendo. Hoje em dia, eu sou bem de boa. Se você gostou desse programa com essas pessoas incríveis, seja muito bem-vindo. Para trazer aqui as suas ideias também, comente com a gente, compartilhe, porque esse conteúdo é para abrir a cabeça de outras pessoas que precisam conhecer sobre essas informações e levar adiante, porque empreender na vida real é muito mais legal e eu espero que você tenha curtido e vamos levar esse conteúdo adiante. Um forte abraço e a gente se vê no próximo programa. Meu nome é Richard, estudo na Faculdade do Comércio de São Paulo e curso Sistemas para a Internet. Acho que tudo depende de mim, né? Primeiramente, a minha força de vontade, com o apoio da minha família. E acho que 2021 é um ano desconhecido, mas por ser um ano desconhecido, a gente tem que fazer metas para quando os desafios vierem, a gente se sair muito bem e ter o sucesso aí que a gente tanto almeja. Eu acho que o acesso às várias tecnologias que estão saindo por aí, né? Nós sabemos que várias pessoas ainda não têm acesso à informática, à internet. Então seria mais uma facilidade para as pessoas que não têm esse acesso, para que seja democrático também. E aí, gostou do aprendizado, dos conhecimentos e de como a gente, olhando com novas perspectivas, a gente pode enxergar novas soluções para cenários que muitas vezes a gente desconhecia? Isso não serve só para o cenário LGBTQIA+, mas para diversos cenários do mundo empreendedor. E a gente pode desbravar novos terrenos e principalmente sair da nossa zona de conforto. Como a Alê falou inicialmente, não vamos torcer o nariz, e sim abraçar e acolher aquilo que a gente não entende para passar a entender novas perspectivas, não é, Alê? E a questão da superação, de achar novos caminhos? Aqui no SOS Empreendedores a gente teve a oportunidade já em algumas entrevistas em falar assim, cara, eu tô reclamando da vida por quê, né? Tantos obstáculos que aparecem na vida dos nossos entrevistados e que eles superam assim, mas dando show. E isso pra gente sempre é um aprendizado e por isso que a gente tem tanto prazer em dividir isso com vocês. Espero que tenham gostado também dos nossos aprendizados semanais do Na Prática e do Deu Merda. E terça-feira que vem vamos falar sobre networking com propósito, com o super investidor, empreendedor, mentor Fernando Seabra. Então, esperamos terça-feira às 19 horas aqui nesse Bate-Canal. Um forte abraço e a gente te vê lá e compartilha, dá um like, mande esse conteúdo para o maior número de empreendedores que você conhecer, porque ajuda a gente a levar esse conhecimento para o maior número de pessoas que estão começando a empreender, que já estão empreendendo e muitas vezes precisam, simplesmente abrir os seus horizontes para novos conteúdos, porque empreender na vida real é muito mais legal. Um forte abraço e até lá. Até!